Começando mais um Saúde e Longevidade, e o tema de hoje é algo muito importante que acaba gerando alguns tabus entre os homens, que é a disfunção erétil. Eu estou aqui para falar com o Dr. Humberto Belaquim, que veio aí tirar nossas dúvidas, claro, esclarecer um pouquinho mais sobre o tema. Doutor, seja muito bem-vindo, é sempre bom ter você aqui, viu? Obrigado, Geisa. Eu que agradeço aí o convite e é sempre bom também estar aqui com vocês. Isso aí, levar informação pro pessoal, né? E para começar, falei um pouquinho a gente vai falar da disfunção erétil, mas o que é a disfunção, doutor? Bom, a disfunção erétil no popular o pessoal chama de impotência, né? É a dificuldade que o homem tem em conseguir uma ereção satisfatória para ter uma relação, né, sexual satisfatória, né? Que você tem a penetração, atinge o orgasmo, a ejaculação. Essa seria a disfunção erétil. Existe diferença entre a impotência e a disfunção ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. A diferença é que disfunção erétil é um termo mais técnico, né? Uhum. E existe, por exemplo, é normal o homem ter esses episódios, né, de disfunção erétil, ou sempre que ter é um problema? Ou é comum? Não, na verdade, assim, existem muitos fatores, né, relacionados à disfunção erétil. Então, assim, você pode ter uma situação, assim, emocional, psicológica, que leva, naquele momento, o homem a ter uma dificuldade em ter ereção, né, uma falha, vamos dizer assim, né? Mas nem sempre quer dizer que ele vai ter aquilo o resto da vida. Foi uma situação que levou ele aquele episódio, mas nem sempre é definitivo, né? Cansaço, às vezes algo psicológico também pode afetar. Sim, com certeza. O estresse do dia a dia, né? Não é só... como é que fala? Não é só... Tem muita coisa envolvida, né? Desde da conquista, sedução, estímulo. E aí, no meio disso, você tem situações de estresse, de nervosismo, ansiedade, que pode acontecer e atrapalhar. Eu ouvi falar que os diabetes, quem é diabético também pode ter, pode afetar, né? Tem essa relação mesmo? Sim, o diabético é talvez o mais prejudicado em relação à disfunção erétil, né? Porque a diabetes, ela é uma doença sistêmica e que você tem lesões, né, dos vasos, né, no revestimento dos vasos, que levam esse sangue para o corpo todo. Então, o que sofre mais são os vasos menores. Então, por isso que diabético tem mais possibilidade de ter infarto, de ter um AVC e também a impotência, a disfunção erétil. Então, quem tem diabetes, ainda mais se é há muito tempo, é muito comum ter essa disfunção erétil. Tem essa relação, então. Sim. Hipertensão é o mesmo caso ou não? Hipertensão, sim, também, mas assim, tem muita relação também com a medicação que usa e, lógico, ao tempo de hipertensão, mas não é tão assim como o diabético. Entendi. E a obesidade? Também, né? A obesidade, também. Porque a obesidade você vai ter também esse prejuízo da vascularização, né? Porque forma placas de ateroma, que é a arteriosclerose, que você vai ter aí colesterol, triglicéridos, tudo pode estar elevado. Então, isso vai também diminuindo o fluxo de sangue para o pênis e é o que vai causar essa disfunção erétil, né? Existe a síndrome plurimetabólica, né? Que é a obesidade, hipertensão e diabetes, tudo associado, mais a dislipidemia, que é o excesso de colesterol, triglicéridos. Então, é uma síndrome, né? Que fala. Então, você tem muito mais chance de ter alguma dessas coisas, tanto a disfunção erétil, quanto o AVC, quanto
o infarto do miocárdio. A gente citou 3 aqui, mas pode ter mais doenças que pode impactar também, né? Sim, com certeza. Tem doenças neurológicas que podem também prejudicar, né, esse fluxo sanguíneo, outros que podem estar relacionados à inervação do mecanismo de ereção, né? Então, Parkinson, doenças neurovegetativas, degenerativas, desculpa. E também o alcoolismo é uma coisa que pode levar. Eu iniciei falando que é um tabu, e ainda é um tabu, doutor? O que você fala? O homem chegar no médico e falar que ele tem essa disfunção erétil, ele ainda... É mais difícil do homem falar, chegar lá no consultório? Hoje em dia, quando eles têm dificuldade, eles vão. Eles vão. Mas eles ficam envergonhados, alguns, né? Mas acabam indo, porque muitos falam, né? Pô, doutor, é a felicidade do pobre, né? Então, eles Já acabam procura indo, né? ajuda. Acabam indo porque é uma coisa importante, né? Para todo homem, né? Considero muito importante. E quando que o homem ele tem que procurar essa ajuda? Depois de algum tempo, igual a gente já falou anteriormente. Ver se é repetitivo, como que seria essa procura? Quando passa a ser uma coisa mais frequente e incomodar o dia a dia dele, né? A parceira começa também a questionar, às vezes, ou ela que pede para ele procurar ajuda, porque ele às vezes não também se sente envergonhado, então ele fica meio que protelando essa situação. Mas no geral é isso mesmo, né? É quando ele se sente incomodado com aquela situação. E pode ter caso do homem não saber o que é. Por exemplo, tá tudo bem na vida, tudo bem no trabalho, não tem nada preocupando, mas tem algo ali impedindo. Pode acontecer isso também. Pode acontecer. Às vezes, inconscientemente, né? O lado emocional está atrapalhando e ele não tem essa noção. E também tem situações que a pessoa, às vezes, nem sabe que é diabético, por exemplo, ainda, entendeu? Entendi. E pode estar atrapalhando. Acho que essa cobrança também, né, de desempenho e tudo mais, talvez a pessoa se cobre mais também. Isso é muito, né? Muito, muito. Isso aí tá relacionado mais aos mais jovens, né? Um adulto jovem também, porque existe esse, vamos dizer, um certo machismo, né? Um homem alfa, né? Que tem que ter aquele desempenho, que não pode falhar, que tem que estar sempre alerta, sempre disponível. E na verdade não é assim, né? Então, isso aí atrapalha muito. E às vezes, também inconsciente, ele não tem essa noção, né? Aproveitar que você citou o jovem. O jovem tá iniciando, então, a vida sexual. Talvez aconteça. É normal ali, né? Sim, aí nessa situação, geralmente tá mais associada à ansiedade, né? A ansiedade da primeira relação, né? Da primeira namorada, de causar uma boa impressão, né? Então vai atropelando as coisas e acaba dificultando a ereção, né? Identificou. O homem identificou, procurou ajuda médica. Quais os exames que são feitos nesse caso? Então, a gente sempre tenta fazer que nem diferentes, assim, na faixa etárias, assim, a gente chega um cara jovem, sem doenças nenhuma, a gente já tende a pensar no lado emocional, né? Mas a pessoa nem sempre aceita isso. Você falar isso de primeira, assim, ele não aceita. Então, a gente sempre faz alguns exames para até tranquilizar que não existe nada orgânico, né, fisiológico que esteja atrapalhando, para depois abordar mais definitivamente a parte emocional. Mas o que a gente pede é exames de glicemia, de triglicéridos, colesterol, alguns hormônios, né? São os básicos, assim, para a gente descartar essas doenças mais evidentes, assim, mais que estão relacionadas a isso, né? E estando normais esses exames, a gente
parte já para abordagem já mais psicológica. E eu tento sempre convencer a pessoa a também procurar um psicólogo que aborde, né? Que ajude. Porque a gente ali na consulta, a gente fala, conversa, mas não tem o tempo, às vezes, que precisa, né? Para ir abordar o que está mesmo acontecendo, né? No homem. Então, uma ajuda de um psicóloga é muito, muito bom para isso. Às vezes a saúde está em dia, mas é a questão da mente mesmo, né? Sim, com certeza. Tem que ser trabalhado. Às vezes é mais definitiva, interfere muito mais do que qualquer outra coisa. Entendi. Então é um conjunto. Sim. A saúde e a mente anda tudo junto, anda né? tudo junto. E você falou dos jovens, né? Que pode ser que seja maior ou um índice maior, ou não? De ter problema? Sim? Não. Tem uma idade mais comum? Geralmente é mais assim, depois dos 50, 60 anos que começa a ter mais dificuldade, né? Mas hoje, os homens também estão se cuidando melhor, né? Então, é mais difícil, né? Às vezes, não é que é mais difícil, é mais... O homem que chega numa idade um pouco mais avançada, ele ainda consegue manter relação satisfatória e não tem queixa nenhuma, né? Agora, o que existe muito é paciente que, com pouco, né, já se sente incapaz, né, impotente, com problemas, né? Não é igual antes. Não, mas nunca vai ser, né? De 30 não é igual de 20, de 40 não vai ser igual de 30, e nem os 60, 70 vai ser igual de 50, né? Então, tem essa cobrança dele mesmo, o próprio homem, né? Para esse desempenho que ele se mantenha ao longo do tempo, e não vai acontecer, né? Então, tem essa questão aí também, que ele acaba levando muita gente que não tem assim um real problema, mas que quer que render igual antigamente, né? Tem que ter a limitação do corpo também, né? Sim. O corpo, coitado, ele vai cansando ao longo da vida. E aí também começa a ter toda essa parte, né, que não é só ali ter a ereção, né? Você tem todo conquista, né? A parceria também, né? O estímulo. Às vezes o cara gosta de um chamego e não tem isso mais com a parceira, ou o contrário, né? O cara é muito assim, a parceira quer um chamego, quer um romance, vamos dizer assim, né? E que o cara às vezes também não está disposto a isso. Então, às vezes, uma coisa vai levando a outra. Existem remédios muito fáceis de encontrar, né? Vai na farmácia, já compra ali o famoso azulzinho. Pode, doutor, tomar assim, sem prescrição? Peguei, tomei. Hoje está muito disseminado isso daí, né? Depois da invenção aí, da criação do Viagra, que é o azulzinho, né? Foi um boom, né? Isso daí, a partir de acho que 2000, um pouquinho antes talvez, começou, né? E assim, era até muito caro um remédio desse, né? Eles são... Todos eles, a gente chama uma classe que chama inibidores de fosfodiesterase. Eles diminuem ali a ação de uma enzima, possibilitando o excesso ali, o aumento de disponibilidade de óxido nítrico, que é um vasodilatador importante e que vai dilata esses vasos que vão facilitar o fluxo de sangue no pênis. Só que ele não faz isso só no pênis. Ele vasodilata os vasos do corpo todo. Então aí é o problema, né? Então pessoas que
que são cardiopatas, têm problemas cardíacos, já foram operados às vezes, ou tem dor no peito, a famosa angina, e usam já vasodilatadores para o coração, esses pacientes não podem tomar, né? Então, eles, se não houver um cuidado, uma prescrição médica, eles correm um risco de realmente passar mal, ou até infartar. Nossa. Né? E aí o problema desse uso indiscriminado, né? Você vai, hoje tem muito jovem também que, com medo do desempenho, para não ter essa frustração, eles já vão na farmácia e compram, né? Então, esses remédios, eles têm que ser usados com cuidado, com prescrição médica, para você não correr o risco de ter alguma indisposição aí, um problema maior, né? Exatamente. Pode acreditar até morrer, né? Dependendo do caso. Sim. E assim, muitos têm medo, falam, mas eu tenho pressão alta. Isso não é problema, né? O remédio, ele estava sendo investigado para combater a hipertensão, na verdade. E como foi nos trabalhos para ver como que o remédio se desenvolvia, qual que era o efeito, viram essa reação em praticamente todos os pacientes. E aí que foi para esse lado, né? Tanto que ele é um remédio que em UTI ele é muito usado para hipertensão pulmonar, por exemplo. Nossa, então é forte mesmo, entendeu? né? Então, assim, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. É muito, assim, é difícil você falar que não pode usar até, né? São mais casos específicos mesmo. Mas tem que ter cuidado. Apesar de ser fácil de encontrar... Não, hoje, qualquer um compra. Né? Qualquer farmácia não exige tem receita, não tem nada. os cuidados. E barateou muito, né? Porque antes era muito caro. Hoje você compra uma cartela aí de 30 comprimidos por R$30, R$40. Nossa. Então sempre procurar um profissional, porque às vezes... E ter os exames em dia também, né? É uma dica. Sim, claro. Ter uma avaliação médica, né? É importante. Tem casos que o remédio não funciona, doutor? Tem, né? Por exemplo, diabético já avançado, às vezes não funciona, né? Pacientes também que já passaram por cirurgia de próstata, para câncer de próstata, esses também muitas vezes não têm efeito, né? E também esses que têm alguma doença neurológica, às vezes tem dificuldade também. E esses aí que já tem, né, a síndrome plurimetabólica aí, que já tem hipertensão, diabético, obeso, também é uma grande chance. Então a gente fala que a gente tem 3 linhas de tratamento para disfunção erétil, né? Inicialmente a gente começa com essa medicação, que é o sildenafila, tadalafila, iodenafila, são os mais conhecidos. Os mais utilizados até são o tadalafila e o sildenafila. O sildenafila é o Viagra. E o tadalafila, inicialmente, original era o Cialis. Então, eles devem ser tomados e deve aguardar aí em torno de 45 minutos, 1 hora, que aí você já vai estar sob efeito da medicação. Só que também eles não são assim, você toma e, mágica, né? Você tem que ter o estímulo, você tem que começar a namorar com a sua parceira, trocar carinho, aí que você vai ter o resultado, a ereção. E alguns dependem também do estômago tá vazio ou não, de bebida alcoólica também, que pode diminuir o efeito, né? Então essa seria a primeira linha de tratamento. Falhou, não teve resposta boa, você tem as medicações intracavernosas, que a gente chama. São medicações injetáveis, que a pessoa tem que injetar no pênis mesmo. Quantidade pequena da medicação, tá? E dali 20 minutos, mais ou menos, você vai ter uma ereção.
E aí a gente preconiza que não injete muito, porque o ideal é ir uma ereção em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, porque a partir daí pode complicar. Pode ser uma ereção dolorosa e ter complicação. Não deu certo, ou a pessoa também, tem muita gente, homem, que não consegue, não aceita ter que fazer uma injeção no pênis, né? Que é sensível, e tem gente que tem medo de injeção, imagina no pênis. Então aí já seria a prótese peniana mesmo. Aí é cirúrgico, né? E que a gente tem 2 modelos de prótese, né? A prótese semi-rígida, que é uma prótese mais acessível e que ela você está sempre pronto, né? Na verdade, você não está utilizando, você dobra o pênis e tudo bem. A hora que você vai utilizar, você endireita ali e tem relação. E a outra prótese, ela já é mais fisiológica, né? A cirurgia mesmo, praticamente. Só que você tem um mecanismo hidráulico ali. Você tem uma bombinha que você aperta ela, o pênis fica flácido, né? Aí você aperta ela de novo quando você quer ter relação. O soro que tem um compartimento ali que armazena o soro, ele transfere o soro de volta para a prótese. E aí você vai ter uma ereção. E aí, a hora que você não terminar a relação, aperta de novo e ele fica flácido. A cirurgia em último caso. A prótese a gente deixa como último caso, mas em alguns casos já é a primeira opção, porque que nem esses pacientes de câncer de próstata, às vezes, a gente sabe que vai ter efeito, já era ruim antes da cirurgia e ficou mais difícil ainda. Remédio não vai ter efeito, já não tinha. E depois da cirurgia ele quer, então aí você muitas vezes já parte para prótese. Então você tem que avaliar cada caso, né? Bom que são várias opções. Sim. Né? E mesmo com a prótese, o homem tem a sensibilidade, mesmo ela ter sido colocada por cirurgia e tudo mais. Sim. Sim. Tem sensibilidade. Se não é o caso cirúrgico, né, que assim, pós-operatório de câncer de próstata, ele vai ter ejaculação normal. O orgasmo, ele sempre vai ter a sensação do prazer, né? Mas nesses casos de câncer de próstata, como foi feita a cirurgia, você não tem o ejaculado, né? Mas, do contrário, normal. Terapia hormonal pode ajudar também o homem nesses casos? Sim, em alguns casos existem... assim, não é o determinante, né? Não é... hoje tá muito assim, né? O pessoal acha que usar testosterona vai melhorar a ereção. Melhora. Mas, assim, nunca foi tratamento para disfunção erétil. Porque a gente sabe que reposição de testosterona já tem há muito tempo. Mas até aí a década de 90, 2000, não tinha tratamento. Assim, a não ser prótese. E o hormônio já existia e não era tratamento, nunca foi. Você vai ter, principalmente quando você tem realmente um déficit, né, no hormônio, você vai ter uma resposta melhor, porque você vai ter não só... vai ser mais relacionado à libido, né, o desejo. Então você responde melhor ao estímulo e aí a qualidade da ereção dá uma melhorada. Mas se você não tem ereção nenhuma, não adianta nada você tomar hormônio que não vai ter resposta nenhuma, não vai resolver nada. Alguns casos pode ajudar, mas não é o tratamento. Você vai ter uma resposta, né, assim, uma ajuda, uma melhoria, mas naquele que tem realmente esse déficit e tem ereção, só que já ele sente que a ereção já não... ela podia ser melhor, vamos dizer assim. Mas
você tem esse déficit de hormônio. Pessoas mais idosas já, né? Agora, pega um jovem aí que tem... um adulto que tem diabetes e tem um hormônio baixo. Não adianta só você repor hormônio para ele, porque não vai funcionar. Nesses casos, né, que a pessoa recorre ao remédio, toma testosterona lá e tudo mais. Posso falar que tá empurrando o problema com a barriga, doutor? Tá deixando para depois? Assim, ele tá fazendo a coisa por conta, né? E às vezes não é a melhor opção, né? Tem caminhos melhores que a gente pode oferecer para ele, né? É possível tratar somente com mudança no estilo de vida? Ser mais ativo na academia, mais exercício, alimentação? Com certeza. Com certeza. Nesses casos em que você não tem uma doença associada, né? Ou você é uma pessoa diabética recém-descoberta ainda, não tem lesão, pessoa obesa. Então você começa atividade física, alimentação mais saudável, você melhora, porque você vai ter melhoria na vascularização, você vai ter melhoria também na parte hormonal e melhora a cabeça também. Exatamente. Né? Então você acaba tendo um rendimento melhor, isso sim. Agora, paciente que já tem lesão, vamos dizer assim, né, dificuldade no fluxo sanguíneo, comprometimento mesmo, aí só atividade física, essas mudanças vão ser fatores que vão ajudar, mas não vão falar que acabou o problema, tá tudo bem agora. Entendi. Né? A vasectomia, doutor, ela pode desenvolver a disfunção erétil ou é mentira? Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. Até porque, assim, o mecanismo de ereção não passa nem perto dali. Né? Não tem nada a ver. Na vasectomia, a gente faz a ligadura do canal deferente, que é o que transporta os espermatozoides, desde o testículo até o ejaculado. Então, você só vai estar causando obstrução desse transporte aí, dessa via que transporta os espermatozoides. Não tem nada a ver com o mecanismo de excitação, de ereção e tudo mais, entendeu? Ou seja, é mito, né? Ou seja, homens fiquem tranquilos. Não tem nada a ver. Doutor, é verdade que todo homem em algum momento da vida pode ter disfunção erétil ou é um mito também? Não, pode. Que nem a gente falou, né? Às vezes um jovem que está iniciando a vida sexual, ele tem tudo, né? Não tem para ter uma ereção normal e só que a cabeça dele fica tão, às vezes, tensa, ansiosa para ter aquela relação, para começar, para causar uma boa impressão na namorada e tudo mais, que trava. Eu já atendi jovens que, nessa situação, que já tomaram Viagra, já tomaram tudo quanto é tipo desses medicamentos e não conseguem. E é por quê? Porque a cabeça não tá boa. O cara é tão tenso, às vezes, nervoso, ansioso, que atrapalha e impede até a ereção, né? E uma coisa que tem acontecido também bastante, devido a isso, né? Os jovens não querem se decepcionar ou eles mesmos se decepcionar, né, com aquilo. Então, por insegurança e tudo mais, eles começam a usar esses medicamentos, né? Na balada, não sei o quê, para sair com a garota e tudo mais. E chega um momento, em algumas situações, em que ele não tem o remédio ali com ele e acontece de ter. E aí ele falha. Por quê? Por insegurança, porque ele estava acostumado, ele estava, vamos dizer, dependente de estar sempre ali com o remédio disponível e ele não tem. Aí acontece, o cara fica tenso, tudo, e agora? Não tenho remédio, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? E acaba falhando.
E isso tem acontecido bastante. E aí que entra o apoio psicológico, né? Que a pessoa tá bem de saúde, mas é a cabeça que sabota, né? Exato. E assim, doutor, é algo que pode afetar o relacionamento, a autoestima, né, do homem. Como lidar com isso? Então, muitas vezes eles vêm ao consultório se queixando que tá com dificuldade e que até a parceira já tá questionando se ele não tem outra pessoa, se ele realmente ainda ama ela. Então, de uma maneira ou de outra, acaba repercutindo no relacionamento, né? Tem aqueles que têm um relacionamento mais... não é aberto, né? É um relacionamento que a pessoa conversa bastante uma com a outra e tal. Então, eles têm mais facilidade de lidar com isso. E até às vezes, eles vão em casal. A mulher vai junto, né? E apoia. E isso ajuda muito, né? E às vezes, nessa situação... você tem a situação que é mais psicológica mesmo, porque o homem está sob estresse de trabalho, conta para pagar e tudo mais, e acaba tendo um esgotamento aí que você às vezes lança mão de uma medicação no início, mas o cara consegue junto com um psicólogo, trabalhando nessa parte, logo mais nem tá precisando de medicamento, né? Agora, tem aqueles que não tem esse apoio, assim, é mais vira uma batalha, né? A mulher questionando, ele também não se abre muito, e aí é mais difícil. E às vezes o cara nem aceita o psicólogo, né? Então, nesses casos, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque pode ser que o remédio dê certo, pode ser que não. Ou, às vezes, tem casos em que a mulher não aceita que ele tome remédio. E, às vezes, nem ele quer tomar. Aí fica mais difícil. Então, aí fica muito mais difícil, né? Então, na verdade, é todo um conjunto, né? É lógico que tem essa parte fisiológica, orgânica, que determina a dificuldade da ereção, o fluxo sanguíneo não consegue ser suficiente, mas tem todo esse contexto bem-estar aí social, psicológico do casal, dele com a parceira e que acaba influenciando bastante. Muitas vezes até mais do que a parte orgânica. Conversar então com a parceira, com o parceiro ali, explicar o que tá acontecendo também. Sim. É bom, né? Porque claro. A pessoa ela vai achar que é com ela também, né? Sem dúvida. Sou eu. O problema sou eu, né? Igual você falou, às vezes acha que tem outra, né? Outro parceiro não também. Não me ama mais, Exato. Não sei o quê. Eu já tive uma situação em que o paciente foi com o celular na mão, assim, e ele ficava assim, com o celular. E tudo bem, né? Conversando. Aí, chegou uma hora da consulta que fez um barulho no celular diferente, assim, não era de chamada, era um barulho, sei lá, de um móvel, não sei o que. Eu falei, mas que é? O teu celular tá ali. Ah, doutor, aqui, ó. Mostrou assim a esposa dele como se estivesse na consulta, ao vivo. Porque ela não estava acreditando nele. Entendi. Existem esses casos, então, também. Então, ele fez isso para provar para ela, e nem combinou nada comigo, né? Não foi um negócio combinado. Para mostrar para ela que ele realmente estava passando por um problema. E que ele estava buscando ajuda. Porque até então ela só estava martelando e pondo dúvida nele. Pilhando, né? Pilhando. Você não me ama, você tem outra. Você chega em casa cansado porque você já tava com outra. E não é assim, né? E existem esses casos, né? Da mulher acompanhar o homem também.
Não, sim, então essas aí essas são as melhores, assim, às vezes que tem melhor resposta, né? Porque ela quer ajudar também, ela entende que existe um problema, então é bem legal. Uhum. Eu fiquei feliz de saber que existem vários tratamentos, né? Sim. Você falou aqui de alguns deles, então é sempre bom ir atrás de um médico, tirar as dúvidas também, né, doutor? Claro. Não ficar com aquilo na cabeça guardando, senão pode ser que piore também futuramente, né? Tem esses casos repetitivos, né? Sim. Então, se a pessoa busca ajuda, né, no início, ou percebe que pode ter algum agravamento, né, é legal conversar, esclarecer dúvidas e a gente buscar sempre a melhor opção para resolver o problema dele. Né? Exatamente. Inclusive, pode ir lá na clínica do Dr. Humberto pela aqui, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada. Adorei o tema de hoje. Acredito que muita gente aí pegou muita informação. Às vezes nem sabia que tinha tudo isso de tratamento e descobriu agora, né? Ah, não, tem bastante opção. Ainda bem. E a gente aqui em Mococa consegue fazer todas elas. Que bom. A gente tem colocado prótese em alguns pacientes que têm necessidade. Então, a gente consegue abordar de todas as formas. Que ótimo. Bom ter tudo aqui na cidade, Sim. né? Então, aquilo, fica a dica no final também para não tomar medicamento por conta própria. Ah, melhor evitar. Acho que em nenhum caso, né? Em nenhum caso. Não. Pelo menos uma conversa, ver se tem indicação, como deve ser tomado, porque muita gente toma e fica lá assistindo Jornal Nacional esperando que aconteça alguma coisa. Então, faz mágica, né? E não tem. Você tem remédio que você pode tomar comendo ou acabou de comer, já toma o medicamento. E tem remédio que vai ser ruim, assim. É melhor se você tiver estômago vazio. Outros também não tem essa interferência, não tem interferência com bebida alcoólica. Então, a gente orienta melhor, ele vai ter até opções. Eu falo, nesse dia eu vou jantar com a minha parceira, não sei o que lá. Ele pode tomar o outro, em vez de tomar aquele que ele está, às vezes, acostumado a tomar, né? Então, você pode também ter essa abordagem. Ou seja, antes de tudo, procure um profissional, né? Isso. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada a você também que nos acompanha. Aproveita e dá uma olhadinha aqui no canal, que tem muito vídeo bom, muita entrevista aí completa pra você, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.